Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem. E vamos começar mais um vlog de leitura. Hoje é dia 4 de setembro e o vlog da vez é desse livro aqui, ó, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Sim, eu finalmente vou ler esse livro, finalmente vou ler esse livro. E é claro que eu estou ansiosíssima para começar essa leitura aqui, muito ansiosa. Ai, ai, essa capa é linda, né, gente? Ai, é maravilhosa essa capa. Faz tanto tempo que... eu tô querendo ler esse livro faz muito tempo. Faz tempo que eu comprei ele também, né? Eu comprei ele ano passado na Feira do Livro que teve em Ribeirão Preto. Não fui nessa última Feira do Livro, né? Foi mês passado, ou julho, não lembro. Agosto, foi mês passado. Queria muito ter ido, mas não deu pra eu ir. Tava passando por alguns problemas, adaptação, tudo mais, então é por isso que a minha estante tá essa bagunça aqui. E não deu pra ir. E tá acontecendo também nesse momento a Bienal do Livro. Eu tô muito chateada porque eu não fui de novo. Gente, eu nunca fui nessa Bienal. Eu sou doida pra conhecer a Bienal, gente. Eu sou doida pra conhecer. Eu sei que deve ser um vucu-vucu de pessoas, deve ser muito lotado. Mas meu sonho é ir lá e ver as palestras, entrevistas e conhecer autores que são internacionais, pegar autógrafo e tudo mais. Meu sonho é ir na Bienal e eu ainda não fui, mas eu acredito que na próxima eu vou sim. E se eu for, eu vou gravar tudinho pra vocês, pode deixar, ok? Bom, vou começar então esse vlog de leitura aqui. Eu vou ler aqui a contracapa pra vocês, tá bom? Publicado pela primeira vez em 1811, Razão e Sensibilidade é um romance envolvente que explora pontos de vista distintos diante do amor. Após a morte do Sr. Dashwood, as irmãs Eleanor e Marianne precisam lidar com a decadência financeira da família, além de enfrentarem cada qual a seu modo o árduo caminho dos recomeços e das desilusões amorosas. Mais um clássico cujos dilemas temporais vêm cativando gerações de leitores. Eu tenho certeza que eu vou amar esse livro, então, sem muita enrolação, já vou começar a leitura aqui pra vocês, tá bom? E é isso aí, um beijo, até já! Olá pessoal, voltando aqui, hoje é dia 18 de setembro e eu vim falar um pouquinho desse livro aqui com vocês. Bom, sim, eu percebi que eu dei uma enrolada nessa leitura, mas é porque essas semanas eu não ando muito bem e... E também por causa da correria, tô pensando em várias coisas, em fazer algumas coisas e tudo mais. Não é pro canal, é mais pra minha vida pessoal mesmo. Então, eu não consegui continuar a leitura desse livro aqui. A semana passada
E a retrasada foi bem corrida, né? Então eu fiquei umas 2 semanas aí lendo muito lentamente esse livro, mas eu cheguei quase na metade, 1/3 dele aqui já foi lido. E, bom, como vocês podem ver, eu tô pigarreando bastante, porque a minha garganta ainda não tá 100%, e, gente, eu nunca demorei tanto pra me curar de uma tosse, assim, nunca. Nunca demorou tanto. Dessa vez tá quase 1 mês aí essa tosse persistente aqui. Bom, falando sobre esse livro aqui, gente, é um livro muito bom. Claro, Jane Austen, a gente vai falar sobre romance. A gente tem romances aqui, as idas e vindas, que pode acontecer na vida de uma moça na época em que elas estão vivendo. E é claro que é uma história extremamente envolvente, que tem muitas críticas à sociedade também da época. E, bom, vamos falar então sobre as duas irmãs, que são a Elinor, ou Elinor, alguma coisa nesse sentido, e a Marianne. Bom, basicamente essas duas irmãs, elas têm uma terceira irmã, é claro, que é mais nova do que elas, e elas estão meio que jogadas ao vento ali, elas não têm alguém para poder cuidar delas financeiramente. Na verdade, elas teriam um meio-irmão para fazer isso, mas ele não está muito disposto a ajudar elas e acaba que, assim, a esposa dele também não quer perder o dinheiro assim, né, ajudando alguém. E essas meninas basicamente estão ali meio que deixadas, né? Elas precisam arranjar um bom casamento para poder sobreviver basicamente, né? Financeiramente, né? E basicamente elas se mudaram da casa do irmão delas, né? Do meio-irmão delas, e foram para um outro lugar onde elas vão conhecer várias outras pessoas. Acho que é um primo que super acolhe elas num chalé. E elas estão nesse chalé lá, a mãe delas, com as 3 filhas, né? Basicamente, elas estão, mas não estão, em procura de um par romântico. As duas, inclusive, conhecem rapazes que são pessoas de bem, parece, né, que são pessoas legais e tudo mais. Uma delas, inclusive, vai se frustrar muito. Eu chorei junto com ela. Porque é muito triste quando simplesmente parece que termina assim. E, bom, eu li basicamente 1/3 do livro, quase metade dele. Então não dá muito pra falar com profundidade sobre esse livro ainda, é claro que não. Mas basicamente a história vai girar em torno desse possível romance que possa acontecer ali entre uma das irmãs com alguém ali. Eu sei que a intenção é tentar salvar a família de alguma forma, ok? Então, assim, não há muito o que falar a respeito desse livro, por enquanto. Acho que quando eu vir aqui no final eu possa acrescentar mais alguma coisa. Que eu acho muito pouco provável, porque eu tenho muito receio de trazer spoilers aqui pra vocês. Não é minha intenção trazer spoiler. Então, acredito que sobre esse livro não vou falar, sobre a história dele, sobre o enredo dele, não vou falar muito mais para poder não estragar a experiência para vocês. Então, vou ler mais um pouco aqui do livro para vocês, vou gravar mais umas ceninhas aí e a gente volta no final desse vídeo para poder comentar sobre alguns pontos mais específicos dessa leitura aqui, ok? Então vamos lá!
pessoal, como vocês perceberam, eu terminei de ler agora o livro. E, gente, é muito incrível. A escrita da narradora, ela é muito debochada, sabe? Ela tem uma forma de escrever que é muito sarcástica, sabe? Ela sempre dá umas alfinetadas, assim, sabe? Então, é muito gostoso de ler. Você sente a mesma sensação que você sentiria lendo Machado de Assis, porque ele tem essa necessidade de dar umas opiniões que são bem irônicas, sabe? Alguns comentários que são bem irônicos, assim. Então, gente, esse livro aqui é perfeito, perfeito, perfeito. E olha, simplesmente amei, amei. Nossa, gente, eu gostei desse cenário, ficou muito bonitinho. Tem um pouco do reflexo da janela aqui, mas eu gostei desse cenário. Na casa da minha mãe tem bastante cantinhos, assim, românticos, cantinhos legais pra poder gravar vídeo pra vocês. Mas eu gosto sempre de gravar em frente à estante, né? Eu pego esses cantinhos mais nos vlogs, assim, pra gente ter essa conversa um pouco mais intimista aqui, né? E eu falar um pouco mais sobre os livros. Tá, vamos falar então sobre o Razão e Sensibilidade da Jane Austen. Ele foi publicado pela primeira vez em 1811 e ele é um romance de época. Eu tô com medo de mexer muito esse livro e ficar escuro. Não ficou, olha só, se eu soubesse que esse ângulo era bom, eu teria usado antes. Tá, vamos seguir aqui. A narração desse livro aqui é feita toda em terceira pessoa por um narrador que é onisciente. E as personagens são completamente redondas. A gente não tem personagens que são superficiais aqui. Todos eles têm alguma profundidade, algum nível de profundidade que é muito legal, muito legal. Então, tipo assim, a gente não tem o personagem que é 100% mal. Gente, que calor. A gente não tem o personagem que é 100% mal e o personagem que é bonzinho, não tem um vilão que seja puramente vilão, assim, sabe? Todos eles ali, todos eles como seres humanos, estão em busca dos seus próprios interesses, né? O ser humano tá ali em busca da sua tentativa de sobrevivência, né? Na sociedade em que eles vivem, o que se conta muito são títulos, dinheiro, nobreza e tudo mais. E se você não tiver, você vai viver na pobreza, basicamente isso. Então, assim, a busca por um casamento que seja confortável, tanto pelo homem como pela mulher, é interessante, para eles era interessante que se casasse com uma pessoa que tinha recursos financeiros, para eles não viverem na extrema pobreza, né? Basicamente, as duas meninas estavam procurando, né? Elas queriam se casar por amor, a ideia era se casar por amor, né? E é muito bonito a história do envolvimento deles, ver o amor surgindo, entende? E no final das contas você entender, e as dificuldades de ficarem juntos, as dificuldades pra ficarem juntos, né? Tipo, porque a sociedade não aceita e tudo mais. É muito bonitinho. Gente, é muito fofo. É um livro muito fofo. Mas assim, sendo um romance de época, sendo um livro muito fofo, a gente ainda tem muitas críticas à sociedade da época. Porque Jane Austen é assim, por isso que os livros dela são considerados clássicos da literatura. Porque ela traz essa crítica para da sociedade, né? Ela dá umas alfinetadas assim, ela faz uns comentários bem sarcásticos, sabe? É incrível, gente, é incrível. Você não consegue ler essa obra sem se sentir muito intimista, assim, da autora, da escritora. Porque ela faz uns comentários, assim, eu costumo muito comparar com a escrita de Machado de Assis, porque a primeira experiência que eu tive com um autor, com um narrador que tinha essa forma sarcástica de narrar, trazer muita ironia, muitos comentários que são bem debochados, assim, da sociedade, tipo, falar mal, assim, mas na sutileza, tem muito nas obras de Machado de Assis, gente, eu perco o fio da meada. E Jane Austen, obviamente, eu li depois de Machado de Assis, por isso que eu sempre comparo os autores que tem esse tipo de escrita que é um pouco mais sarcástica com o Machado de Assis, porque ele é a minha referência aqui de narrador sarcástico e eu simplesmente amo as coisas que ele escreve, a forma que ele escreve. Gente, quando eu publicar um livro, vocês podem ter certeza que meu estilo de narrativa vai ser esse.
Eu com certeza vou fazer uma narrativa bem sarcástica, assim, bem humorada, inclusive, porque é uma narrativa que é bem humorada. Ela meio que faz umas piadas meio sutis, assim, no meio da narração dela, assim como o Machado de Assis também faz. Mas o Machado de Assis, ele é bem mais pejorativo, assim. Os comentários dele não são tão, como eu posso dizer, delicados e elegantes como o da nossa querida Jane Austen, né? Óbvio que não. Machado de Assis é outra coisa. Mas ambos têm essa característica na narração, que é de ser sarcástico, sabe? De falar mal da sociedade em si. É muito bom, é muito bom. Eu adoro esse tipo de narração, porque você se sente muito próximo do narrador, assim, você se sente best friend ali, melhor amigo do autor. É muito bom. Falando um pouco da Jane Austen, eu registrei aqui a data de nascimento e de falecimento dela, que ela nasceu em 1775 e faleceu em 1817. Ela é inglesa, né, do Reino Unido. E, inclusive, eu descobri recentemente, assim, eu sabia que ela era uma autora que vinha de ascendência cristã, mas eu não sabia que ela era filha, no caso, de um pastor anglicano, sabe? Tanto que tem muitas referências, assim, nas obras dela, ela traz referências bíblicas, mas não no sentido, tipo, óbvio, mais sutil. Por exemplo, Razão e Sensibilidade, a gente tem a história de 3 irmãs, basicamente. É claro que a história foca na Elinor, ou Elinor, não sei como é que pronuncia o nome dela, e na Marianne. É claro que a gente também tem a terceira irmã, que é a Margaret. Então, assim, são 3 irmãs que estão basicamente abandonadas ali. Elas têm um meio-irmão, mas ele não tá ali basicamente para suprir elas financeiramente. Então, assim, ele faz pequenos favores, assim, nem ajuda muito, porque ele é muito mesquinho. Ele e a esposa dele são muito mesquinhos, sabe? Então, basicamente, essas 3 irmãs estão sozinhas no mundo. E tem uma história da Bíblia que é basicamente isso, que são 3 irmãs, quando há divisão ali da herança dentro das tribos de Israel, você, assim, dentro da Torá, dentro do Velho Testamento ali, você sendo de uma tribo específica, você não poderia se casar com uma pessoa de outra tribo. Ali, por exemplo, uma pessoa da tribo de Benjamim não poderia casar com uma pessoa da tribo de Manassés, para não ter essa divisão da herança, entende? Para a herança permanecer dentro da tribo, entende? Essa era a ideia. Então, tem esse caso dessas 3 irmãs, como no caso a herança ela era sempre herdada pelo homem, né, sempre pelo homem, nunca pela mulher. Há esse caso específico dessas 3 irmãs que o pai delas tinha ido sem filhos, né, tinha falecido sem filhos e só ficaram elas 3, entende, para poder ter essa herança. E não poderia, teoricamente não se poderia dar a herança para as mulheres, mas nesse caso específico é aceito que isso aconteça, entende? Então, eu acho bem interessante essa referência de serem 3 irmãs que estão nessa situação de não ter uma herança, entende? É muito legal isso, eu achei bem interessante isso, inclusive. O contexto dessa obra é entre 1700 e 1800 ali, lá na Londres dessa época. O discurso também, que eu esqueci de falar, era para ter falado um pouco antes. O discurso, ele majoritariamente, na maioria das vezes, ele é um discurso direto. Mas a gente também tem a presença do discurso indireto e do discurso indireto livre, que é claro que a autora faz o uso desse discurso de forma muito irônica, muito debochada. É muito bom, porque assim, ela traz os pensamentos, principalmente da Elinor. Eu tô falando Elinor, mas não sei se assim fala. Ela traz os pensamentos da Elinor e com aquela pitadinha de sarcasmo, sabe? Tipo, os pensamentos da Elinor são bem críticos da sociedade, entende? Ela constantemente tá criticando as pessoas, ela julga as pessoas. E o que a gente não... Como que a gente não julga as pessoas? A gente julga as pessoas, a gente olha pra pessoa, a gente tá julgando ela, não tem jeito. Você vai supor coisas a respeito da pessoa. E ela faz muito isso também, né? Então, assim, é sempre com um sarcasmo bem sutil, assim, é muito bom. Gente, acho que as melhores coisas, assim, da narração é essa sutileza no sarcasmo, é muito bom. E ela faz com uma elegância isso que é incrível, é incrível, gente, é maravilhoso. Essa obra é 100% maravilhosa.
entende? Eu recomendo super a leitura pra vocês, com certeza, gente, leiam Razão e Sensibilidade. A Jane Austen é uma escritora maravilhosa e esse livro é perfeito. Eu sofri um pouquinho durante essa leitura, porque eu já não tô num momento muito bom, mas... e é um romance, então não sei se foi a melhor leitura que eu poderia ter feito nesse momento, mas eu não me arrependo, porque, gente, é uma história tão incrível. E eu acabei de perceber que eu gravei todo esse vídeo sem microfone, então vai com o áudio do celular mesmo. Eu sinto muito, né, por isso, mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo gigantesco pra vocês. Curta o vídeo, é claro, se você gostou dele, né? Curta ele pra mim, por favor. Compartilhe, é claro, com seus amigos que gostam também de Jane Austen, tá bom? Eu vou ficando por aqui, então. Eu peço desculpa novamente por não ter usado o microfone. Esqueci completamente do microfone pra poder fazer esse vídeo. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.